Coleção Folha Contos e Fábulas para Crianças apresenta João e Maria. Era uma vez um lenhador muito pobre que levava uma vida bem simples com sua família em uma pequena cabana na beira da floresta. Seus 2 filhos, João e Maria, enchiam o lar e o pai de alegria. Mas o lenhador tinha uma esposa velha e malvada, que vivia reclamando de tudo. O pobre homem era bondoso e trabalhador, mas não tinha dinheiro e não conseguia comida suficiente para sustentar toda a família. Um dia, sua mulher disse que estava cansada e não queria mais cuidar das crianças. Amanhã bem cedinho vamos abandonar as crianças no meio da floresta. Elas são muito pequenas e não vão encontrar o caminho de volta. Serão encontrados por alguém que as ajude. O lenhador amava seus pequenos filhos e ficou muito triste com essa decisão. Mas João, que não conseguia dormir por causa da fome e de tanto que sua barriga roncava, escutou a conversa da madrasta com o pai e teve uma ideia. Levantou-se no meio da noite, saiu da casa e encheu os bolsos com várias pedrinhas brancas. Depois, andou na pontinha dos pés para não fazer barulho e deitou-se na cama. Na manhã seguinte, a família acordou e partiu para a floresta. Após andarem por um bom tempo entre as árvores, a madrasta disse para as crianças: Fiquem aqui, ó. Nós vamos procurar um pouco de lenha e voltamos logo. Mas ela e o lenhador não voltaram. Felizmente, João tinha sido esperto e espalhara várias pedrinhas brancas pelo caminho. Assim, bastou segui-las para conseguirem fazer o caminho de volta. Antes de anoitecer, os 2 irmãos finalmente chegaram em casa. Ao vê-los entrar, a malvada madrasta ficou furiosa e falou ao lenhador: Amanhã vamos levá-los para mais longe e eles não vão conseguir encontrar o caminho de volta outra vez. Ao amanhecer, os 4 partiram para a floresta e andaram muito. João e Maria sentiam fome, mas em vez de comer o pão que tinham levado, o menino preferiu espalhar as migalhas para marcar a trilha. Depois, só precisamos seguir as migalhas para achar o caminho de casa. Mas os 2 estavam cansados demais e acabaram dormindo enquanto o pai e a madrasta se afastaram e sumiram na floresta. Ao acordarem, era quase noite. O lenhador e sua mulher tinham ido embora, e quando as 2 crianças tentaram voltar, não havia mais uma migalha sequer. Os passarinhos tinham comido tudo. E agora? Como vamos encontrar o caminho de volta para casa? Maria já ia começar a chorar quando de repente avistou uma casa muito bonita. Era feita de marshmallow, coberta com um telhado de biscoitos deliciosos e decorada com lindos pirulitos. Estavam com tanta fome que até comeram um pedacinho da parede. É chocolate de verdade! De repente, uma mulher feia e mal-humorada saiu de dentro da casa. Ao ver as crianças, se esforçou para parecer boazinha. Gentilmente convidou João e Maria para entrar e conhecer a casa. Depois de jantarem, as crianças estavam cansadas e foram dormir cedo. Quando despertaram, João estava preso em uma imensa gaiola e Maria entendeu que a dona daquela casa era, na verdade, uma malvada bruxa. Por enquanto,
responsável pela limpeza da casa e pela cozinha. E quando seu irmão estiver gordinho, eu vou assá-lo no forno. Mas, para a sorte das crianças, a bruxa enxergava muito mal. Os dois perceberam isso e bolaram um plano. Sempre que a bruxa mandava João mostrar os dedos para ver se estavam rechonchudos, o garoto a enganava e esticava um graveto para fora da gaiola. Magro demais esse menino! Ainda não dá para transformá-lo em um belo jantar. Vou ter que lhe dar mais comida. Depois de alguns dias, a bruxa enfim perdeu a paciência. Mandou Maria acender o forno para assar o irmão. Quando se abaixou para conferir o fogo, Maria não pensou duas vezes. Empurrou a bruxa para dentro do forno e fechou a porta. Em seguida, correu para libertar João. Dentro da casa, os dois encontraram um saco cheio de moedas, diamantes, joias e pedras preciosas. João e Maria se apressaram em procurar o caminho de sua casa e foram parar na beira de um belo lago, onde nadavam grandes cisnes brancos. Era preciso atravessar a água, mas os dois não podiam nadar porque seus bolsos estavam pesados com os tesouros. Tive uma ideia, João! Vamos montar nos cisnes e navegar até a outra margem. Ao atravessar o lago, ouviram o barulho do machado de seu pai, que estava cortando lenha na floresta. Correram em sua direção, e o lenhador chorou de felicidade ao ver seus queridos filhos. Ele agora vivia sozinho, porque a mulher havia morrido. Os três se abraçaram e juraram não se separar nunca mais. E desde então, viveram na fartura, sem mais nenhuma preocupação. Agora vamos lhe contar algumas curiosidades que você vai gostar de saber. Quem é que não gosta de chocolate, pirulito, caramelo, algodão doce, bala, suspiro, brigadeiro, pé de moleque e outras delícias doces? Não é à toa que João e Maria não resistiram quando viram uma casa todinha feita de doces. E para preparar os doces é preciso usar bastante açúcar. E você sabe de onde vem o açúcar? Da cana-de-açúcar ou da beterraba. O açúcar da cana é mais conhecido porque ela é plantada em países quentes e úmidos como o Brasil. E para fazer o chocolate, é preciso usar o cacau, que é um fruto do cacaueiro. Na história que acabamos de ouvir, os passarinhos comeram todas as migalhas de pão que João e Maria deixaram para marcar o caminho de volta para casa. Existem milhares de espécies de aves no mundo todo. Seus bicos são adaptados ao tipo de alimento que comem. O papagaio usa seu bico grande e curvo para abrir sementes e grãos. O beija-flor tem um bico comprido e fininho para ajudar a extrair o néctar das flores. O pica-pau está sempre bicando os troncos das árvores para procurar larvas de insetos. Além de um bico forte, ele tem uma língua bem longa para alcançar as larvas que ficam escondidas dentro da árvore. Pedras preciosas tornaram João, Maria e seu pai muito ricos. Na natureza existem vários tipos de pedras, mas para serem classificadas como preciosas, precisam ser bonitas, límpidas, com cor atraente, brilhantes e resistentes. Existe um especialista em pedras preciosas, que também podem ser chamadas de gemas. Este especialista chama-se gemólogo, que analisa as pedras preciosas e calcula o seu valor.
Ele sabe reconhecer de longe um diamante, uma esmeralda, um rubi ou uma ametista e dizer se são pedras verdadeiras ou não. Até a próxima aventura! Agora vamos lhe contar algumas curiosidades que você vai gostar de saber. Quem é que não gosta de chocolate, pirulito, caramelo, algodão doce, bala, suspiro, brigadeiro, pé de moleque e outras delícias doces? Não é à toa que João e Maria não resistiram quando viram uma casa todinha feita de doces. E para preparar os doces é preciso usar bastante açúcar. E você sabe de onde vem o açúcar? Da cana-de-açúcar ou da beterraba. O açúcar da cana é mais conhecido porque ela é plantada em países quentes e úmidos como o Brasil. E para fazer o chocolate, é preciso usar o cacau, que é um fruto do cacaueiro. Na história que acabamos de ouvir, os passarinhos comeram todas as migalhas de pão que João e Maria deixaram para marcar o caminho de volta para casa. Existem milhares de espécies de aves no mundo todo. Seus bicos são adaptados ao tipo de alimento que comem. O papagaio usa seu bico grande e curvo para abrir sementes e grãos. O beija-flor tem um bico comprido e fininho para ajudar a extrair o néctar das flores. O pica-pau está sempre bicando os troncos das árvores para procurar larvas de insetos. Além de um bico forte, ele tem uma língua bem longa para alcançar as larvas que ficam escondidas dentro da árvore. Pedras preciosas tornaram João, Maria e seu pai muito ricos. Na natureza existem vários tipos de pedras, mas para serem classificadas como preciosas, precisam ser bonitas, límpidas, com cor atraente, brilhantes e resistentes. Existe um especialista em pedras preciosas, que também podem ser chamadas de gemas. Este especialista chama-se gemólogo, que analisa as pedras preciosas e calcula o seu valor. Ele sabe reconhecer de longe um diamante, uma esmeralda, um rubi ou uma ametista e dizer se são pedras verdadeiras ou não. Até a próxima aventura!